Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é dia 2 de junho, primeira sexta-feira do mês. Nós capuchinhos celebramos a festa de São Félix de Nicosia. Ele viveu de 1715 a 1787. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Naquele tempo, Jesus entrou em Jerusalém. Após ter sido aclamado pelo povo, Jesus entrou no templo e observou tudo. Como era tarde, Jesus partiu com seus discípulos dali para Betânia. No outro dia, pela manhã, Jesus e os discípulos retornavam para Jerusalém. Ele estava com fome, e de longe ele avistou uma figueira com muitas folhagens. Ele aproximou-se da figueira, procurando algum fruto para comer. E como não encontrou nenhum, ele disse: "Que ninguém mais coma dos teus frutos." Os discípulos escutaram essas palavras de Jesus. Jesus entrou no templo e encontrou ali os vendedores de bois e de pombos, também os cambistas. Jesus expulsou os vendedores do templo e também expulsou aqueles que compravam. Derrubou a mesa dos cambistas e disse: "A casa do meu pai é casa de oração." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho cheio de ideias e cheios de mensagens também de Jesus. Mas nós precisamos andar atrás de Jesus nesta manhã. Precisamos prestar atenção em cada gesto e em cada palavra que ele utiliza. Jesus chegou em Jerusalém e ele foi aclamado festivamente pelo povo. Como era tarde, Jesus entrou no templo, observou tudo em silêncio e depois partiu com seus 12 discípulos para Betânia e ali permaneceu. O texto de hoje narra a permanência de Jesus em Jerusalém, a estadia de Jesus em Jerusalém, e foram 3 dias. No primeiro dia ele chegou a Jerusalém, foi aclamado, entrou no templo, observou tudo e depois partiu para Betânia. No segundo dia, já pela manhã, ele e os discípulos, eles se levantaram e estão retornando a Jerusalém. E ele está com fome. E ali que de longe ele avistou uma figueira cheia de folhagens. E ele aproximou-se da figueira procurando algum fruto para comer e não encontrou, porque não era a época de figos. E como ele não encontrou nada, ele disse uma palavra que caiu no coração dos discípulos e eles guardaram: "Que ninguém mais coma dos frutos da tua árvore." Depois Jesus entrou no templo e ali ele encontrou os vendedores e também os compradores e os cambistas. E ele, cheio de zelo, ele expulsou os vendedores do templo, ele expulsou os compradores do templo, e ele também jogou no chão as mesas dos cambistas e recordou: "A casa de meu pai é casa de oração." Nós não podemos fugir da mensagem desse texto de hoje. A figura da figueira é uma metáfora, e ela está falando do templo de Jerusalém que foi desvirtuado do seu verdadeiro sentido. Ele foi erguido para ser a morada de Deus, a morada do Deus Altíssimo. E toda a beleza do templo, os ritos, os hinos, tudo isso estava a serviço para desvelar o mistério de Deus na vida das pessoas que iam até ali. Mas Jesus está dizendo então que as roupas sacerdotais, os ritos sacerdotais, os hinos cantados ali no templo e todos os ritos celebrados eram como a folhagem daquela figueira. Não produzia mais nem justiça e nem santidade de vida. Por isso Jesus então vai purificar o templo nesta manhã. E purificar o templo significa então expulsar os vendilhões, expulsar os compradores. E Jesus disse: "Vocês fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões."
de vendedores e de ladrões. Por isso é preciso, então, retornar, recuperar, restaurar o verdadeiro sentido do templo, a transcendência do templo, para que ele possa desvelar o mistério de Deus na vida das pessoas. Hoje essa palavra é uma grande advertência para nós, porque as roupas que nós usamos podem ser folhagens da figueira. Os ritos que nós celebramos também podem ser folhagem desta figueira. Os conhecimentos intelectuais que nós temos sobre Jesus também podem ser folhagens desta figueira que não produz fruto de justiça e nem de santidade, mas somente de aparência. Num culto estéril, Jesus está utilizando hoje duas passagens bíblicas, uma retirada de Isaías e outra retirada do profeta Jeremias, porque eles também acusam que o templo foi desvirtuado do seu verdadeiro valor, de ser casa de Deus, morada de Deus, lugar da transcendência de Deus, mas ele foi convertido somente num covil de ladrões e de vendedores. Por isso todos nós precisamos olhar esse texto com bastante atenção e com advertência também, para que a gente perceba que todos nós também, como aquela figueira cheia de folhagem, não produzamos fruto de justiça e também de santidade. E por isso, então, como o templo também foi desvirtuado do seu verdadeiro valor, então também os ritos, as vestes que usamos, os ritos que celebramos, os hinos que cantamos, também eles podem ser desvirtuados do seu valor. E assim, como vendilhões do templo, nós também podemos querer vender a nossa imagem, a nossa fama, a nossa vaidade, a nossa busca de poder, a nossa arrogância. E Jesus também vai dizer que ninguém mais coma do teu fruto. Os discípulos guardaram essa mensagem em seus corações. E Jesus vai dizer então que a casa de Deus deveria ser casa de oração, casa de perdão, casa de reconciliação, lugar da manifestação do mistério de Deus, do desvelamento do mistério de Deus. Mas o templo havia sido desvirtuado. Que esta palavra de hoje ajude a mim e ajude a você também, a nós mergulharmos numa peregrinação espiritual em nosso coração, em nossas atitudes, para que a gente também possa perceber se nós não estamos como aquela figueira estéril. Folhagens bonitas, mas que não produz fruto de justiça e de santidade. Logo mais às 7 horas da manhã e também às 19 horas, nós estaremos celebrando a Missa do Sagrado Coração de Jesus, aqui em nossa Igreja Matriz, em Carneirinhos, em João Molevade. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser, que Deus os abençoe e guarde. São Félix de Nicosia, rogai por nós. Amém. Paz e bem.